Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Isaías. Primeiro livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39. Primeiras profecias sobre Judá e Jerusalém, do capítulo 1 ao capítulo 12. Do capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 24. Alegoria da vinha. Eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e tirou dela as pedras, plantou-a de cepas escolhidas, edificou-lhe uma torre no meio e construiu aí um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu agraço. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha. Que se poderia fazer por minha vinha que eu não tenha feito? Porque, quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço? Pois bem, mostrar-vos-ei agora o que hei de fazer à minha vinha. Arrancar-lhe-ei a sebe para que ela sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada, e a farei devastada. Não será podada nem cavada, e nela crescerão apenas sarças e espinhos. Vedarei as nuvens derramar chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis os gritos de socorro. Maldição contra a aristocracia. Ai de vós, que ajuntais casa a casa, e que acrescentais campo a campo, até que não haja mais lugar, e que sejais os únicos proprietários da terra. Os meus ouvidos ouviram ainda este juramento do Senhor dos Exércitos. Grande número de casas, eu o juro, será devastado. Grandes e magníficas herdades ficarão desabitadas. 10 geiras de vinha não produzirão mais que um bato, e um homer de semente não dará mais que um efá. Ai daqueles que desde manhã à noite procuram a bebida e que se retardam à noite nas excitações do vinho. Amantes da cítara e da harpa, do tamborim e da flauta, e do vinho em seus banquetes. Mas para as obras do Senhor não têm um olhar sequer, e não enxergam a obra de suas mãos. Por causa disso, meu povo será desterrado sem nada pressentir. Sua nobreza será atenazada pela fome, e a multidão mirrada pela sede. Por isso a morada dos mortos se alargará e abrirá desmesuradamente a boca. O esplendor de Sião e sua multidão barulhenta, seu alvoroço e sua alegria desaparecerão dela. O homem será curvado, os grandes serão humilhados, os olhares altivos serão abatidos, e o Senhor dos Exércitos triunfará no juízo. O Deus Santo mostrar-se-á como tal, fazendo justiça. Os cordeiros serão apacentados nestes lugares como em suas pastagens, e sobre as ruínas pastarão os cabritos. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina, e a pena do pecado como com os tirantes de um carro.
Ai daqueles que dizem que ele se avie e que faça já sua obra, a fim de que a vejamos. Que o plano do Santo de Israel se execute, para que o conheçamos. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho e sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que, por uma dádiva, absolvem o culpado e negam justiça àquele que tem o direito a seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz deles sucumbirá na podridão e sua flor voará como a poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Cólera do Senhor. Por isso o furor do Senhor se inflama contra seu povo. Apodera-se dele e o castiga. Os montes tremem, seus cadáveres, como carniça, jazem nas ruas. Entretanto, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Ele arvora uma bandeira para chamar uma nação longínqua, assobia para fazê-la vir dos confins da terra, e ei-la que, ágil, acorre às pressas. Ninguém dentre eles se arrasta ou tropeça, ninguém dorme nem cochila, ninguém desata a cintura de seus rins, nem desaperta a correia dos sapatos. Agudas são as suas flechas e todos os seus arcos entesados. Os cascos de seus cavalos são duros como a pederneira, e as rodas de seus carros assemelham-se à tempestade. É como o rugido da leoa e o rosnar do leãozinho. Ele brama e agarra a sua presa e a carrega sem que ninguém lhe arrebate. Naquele tempo, um estrondo, semelhante ao bramido do mar, retumbará contra ele. Quando olhar a terra, só verá trevas e angústia, e no céu se estenderão nuvens tenebrosas. Vocação de Isaías. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com o outro cobriam os pés e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado as portas estremeceram e em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros, e entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou na minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo essa brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele: Escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver. Obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo. Até quando, Senhor? Disse eu, e ele respondeu: Até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas sem gente e a terra deserta.
até que o Senhor tenha banido os homens e seja grande a solidão na terra. Se restar 1/10 da população, ele será lançado ao fogo, como o terebinto e o carvalho, cuja linhagem permanece quando são abatidos. Sua linhagem é um germe santo. Isaías exorta Acás a confiar em Deus. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, Razim, rei de Arão, foi com Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, contra Jerusalém para lhe dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Quando se soube na casa de Davi que o exército da Síria estava acampado em Efraim, o coração do rei e o de seu povo ficaram perturbados como as árvores das florestas agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ter com Acás, com Sear-Jazube, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro, e dize-lhe: tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração diante desses 2 pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Razim da Síria e do filho de Romélia, visto que a Síria decidiu tua perdição com Efraim e o filho de Romélia, dizendo: vamos contra Judá, nós o bateremos e nos apoderaremos dele, e proclamaremos rei o filho de Tabeel. Eis o que disse o Senhor Javé: isso não acontecerá, essas coisas não se realizarão, porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razim. Dentro de 65 anos, Efraim desaparecerá do rol dos povos, e a capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romélia. Se não o crerdes, não subsistireis. O sinal de Emanuel. O Senhor disse ainda a Acás: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acás respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouvi da casa de Davi: não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, cujos 2 reis tu temes, será devastada. O Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas virão pousar em massa nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sobre todas as moitas e todas as pastagens. Naquele tempo, com uma navalha emprestada do outro lado do rio, com o rei da Assíria, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Naquele tempo, cada homem manterá uma vaca e 2 ovelhas. Comer-se-á a manteiga de todo o leite que elas derem, porque é de manteiga e mel que viverão aqueles que subsistirem na terra. Naquele tempo, todo o terreno que contiver 1000 vides valendo 1000 siclos de prata será abandonado às sarças e aos espinhos. Não se voltará mais aos montes que eram cultivados à enxada por causa das sarças e dos espinhos. Será permitido aos bois pastá-los e serão pisados pelos carneiros.